Uma das maiores dores que o Ben teve que enfrentar muito cedo da sua vida foi a dor da perda. No caso, ele ter perdido a transformação do seu alienígena favorito, o Feedback. E quando ele era questionado sobre esse assunto, ele sempre ficava muito triste e buscava desviar desse assunto, como a gente vê antes dele recuperar a transformação do Feedback. Mas uma coisa que intriga muitos fãs de Ben 10 é a forma que o Ben recuperou o Feedback, já que acontece toda uma cena do Ben conversando com ele do passado, se perdoando e assim recuperando a forma desse alienígena. E vendo o desenho em si, fica muito difícil de entender. Então, pensando nisso, eu vou destacar para vocês como o Omnitrix recuperou a transformação do Feedback, pois quando a gente vê todo aquele arco do Malware, o próprio Azimuth destaca que não consegue colocar a transformação do Feedback novamente no Omnitrix. Mas, antes pro vídeo, já sabe, já clica no botão like e se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de novos aqui no canal. Então, sem mais assunto, sem demora, bora pro vídeo! Bom, nos episódios intitulados Confronto Parte 1 e Parte 2, vemos o arco do Malware, aonde ele invade o planeta do seu criador, buscando dominar o planeta dos Galvanianos e impedir que o Azimuth trazesse de volta os mecamorfos galvânicos, pois ele, comparado a seus irmãos, era um ser imperfeito, e ele não queria que os mecamorfos galvânicos, os perfeitos, voltassem à vida novamente. E ele acaba enfrentando o Ben durante aquele arco, e ele então absolve o Ben para tirar o Ben de cena. E após um certo tempo do Ben dentro do Malware, ele acaba saindo do Malware, dessa vez com a transformação do Feedback recuperada no Omnitrix. E após recuperar o Feedback, o Malware é derrotado e nunca mais ele retorna na série de Ben 10, sendo aquele arco o ponto final do Malware. E bom, analisando todo esse arco do Malware, ficam alguns pontos importantes, como por exemplo, porque o Malware teve interesse em absorver o Ben, como o Ben conversou com a sua versão do passado, que seria o Ben mais jovem, como o DNA do Feedback voltou para o Omnitrix, e como o Omnitrix reaceitou, digamos assim, o DNA do Feedback dentro dele, já que todas as versões do Omnitrix, como é explicado pelo próprio Azimuth, estavam definidas por segurança para não aceitar o DNA do Conductoide novamente, e por conta disso a gente nunca viu o Feedback aparecendo em nenhuma das versões do Omnitrix. E bom, como eu disse para vocês, eu bolei toda uma teoria para analisar todo aquele arco do Malware em si. Mas antes de eu falar da minha teoria para vocês, a gente tem que analisar um pouco o Malware. Como eu disse para vocês, o Malware, comparado aos seus irmãos, é um ser imperfeito, pois após ele ter sofrido a atualização do Albedo e ter mudado daquela forma amarela para a sua forma vermelha, ele adquiriu duas habilidades. Ele consegue absorver tecnologia, mas não consegue aprimorar ela, porém, ele consegue manter essa tecnologia dentro de si. Isso é visível por conta da arma que ele rouba do Vomax. E outra habilidade do Malware é ele conseguir roubar informações de qualquer tecnologia que ele tenha contato. E foi graças a essa habilidade dele que o Nimitrix pôde ser criado, após ele ter entrado em contato com o Omnitrix e ter passado as informações do Omnitrix para o Dr. Psicobos, sendo essa as duas principais habilidades do Malware. Ele não consegue se unir à tecnologia ou qualquer outra coisa como os mecamorfos galvânicos. E bom, pesquisando um pouco sobre aquele arco em si, eu achei uma informação da equipe de Ben 10. Como vocês podem estar vendo aí, essa informação responde dois pontos importantes. O Ben tem entrado em contato com sua versão mais nova devido que o Malware absorveu um pouco do código genético do Ben. Então durante todo esse tempo ele estava incompleto, digamos assim. E outra informação é que o Omnitrix reabsorveu o DNA do Feedback que estava flutuando dentro do Malware. Então a gente pode concluir por meio dessa informação que o Malware, mesmo não conseguindo interagir com tecnologia alguma, como os mecamorfos galvânicos conseguem fazer, ele consegue interagir de alguma forma com o DNA. Pois, como visto na série, o DNA dele foi modificado para que o Vilgax pudesse utilizar uma armadura com o corpo do Malware, formando assim o Malgax como a gente viu lá na série de Ben 10 Omniverse. O DNA do Vilgax um pouco mais evoluído e uma armadura em volta do corpo dele. E se o Malware consegue absorver DNA alienígena para dentro de si, mas não consegue modificar, então essa seria uma capacidade totalmente diferente dos mecamorfos galvânicos que ele possui. E eu vou abordar muito disso na minha teoria que eu vou destacar já já para vocês. Mas essa informação aí dos autores de Ben 10 deixa um buraco enorme quando a gente vê todo aquele arco. Porque o Malware absorveria o Ben, sabendo que o Ben poderia recuperar o DNA do Feedback,
que estava dentro dele. E bom, esse é o ponto mais importante daquele arco, pois se o malware nunca tivesse absorvido o Ben nunca recuperaria o feedback e o Ben poderia ser derrotado naquele arco em si. Então, para tampar esse buraco que ficou e para explicar melhor como o Ben recuperou o DNA do feedback, eu bolei toda uma teoria, como eu destaquei anteriormente para vocês. A minha teoria se baseia no seguinte: quando a gente vê o flashback do Ben perdendo o feedback, a gente vê que o feedback acaba se tornando poeira diante dos olhos do Ben. E durante aquele flashback do feedback, o malware é totalmente desintegrado pelo Omnitix por ele não ter suportado a Omni Energia. Então eu acredito que naquele momento em que ele entrou em contato com o Omnitix, ele conseguiu tirar o código genético do Ben e absorver para dentro de si. No caso, ele absorveu o sentimento negativo e a depressão do Ben. Uma pequena parcela, digamos assim, do momento exato que o Ben mais sofreu na sua vida com a dor da perda. Então toda aquela energia negativa que o Ben estava carregando naquele momento, antes de dar o soco no malware, foi passada para o malware, e provavelmente o malware sabia disso, e foi toda essa dor que ele tentou utilizar no Ben Tennyson em si. Então isso explicaria porque o malware absorveu o Ben para dentro de si, pois ele queria utilizar toda aquela energia negativa e todo aquele sentimento ruim do Ben contra ele mesmo, para deixar o Ben aprisionado dentro de si. E bom, agora falando como o DNA do feedback foi parar dentro do malware, como eu destaquei anteriormente, o feedback e o malware foram os dois desintegrados no flashback do Ben. Então eu acredito que quando o malware se reconstituiu novamente, as partículas do seu DNA acabaram se misturando com o DNA do feedback. E ele acabou não percebendo isso, pois como eu disse para vocês, ele não se mistura com tecnologia ou com DNA ou qualquer outra coisa. Mas ainda assim o DNA do feedback estava presente dentro do malware, mas não conseguia sair, digamos assim, de dentro do malware. Então ele estava espalhado por todo o corpo do malware, sem que ele percebesse. Então quando ele absorveu o Ben e tentou utilizar toda aquela energia negativa da depressão do Ben mais novo, o Ben, após ter se perdoado, digamos assim, conversando com seu eu mais novo, o Omnitix protótipo, que foi o primeiro Omnitix que teve contato com o DNA do feedback, acabou passando o DNA do feedback para o Omnitix definitivo. Então naquela cena lá que os dois Omnitix se acendem e o Ben acaba se transformando, poderia ser o Omnitix protótipo e o código genético do Ben transmitindo para ele o DNA do feedback novamente. E o Omnitix definitivo, após sentir a permissão do Omnitix protótipo, pôde assim reabsorver o DNA do feedback. E essa é a minha teoria para vocês. O malware não sabia que o DNA do feedback estava dentro dele, mas ele sabia que o código genético do Ben estava dentro dele. Toda a energia negativa e depressão que ele sentiu naquele momento. E foi essa energia negativa que ele tentou utilizar contra o Ben. E bom, dita toda essa teoria que eu apresentei aqui para vocês, existe um ponto muito importante que poderia comprovar ela, que seria a própria equipe de Ben 10. Segundo eles, o DNA do feedback estava flutuando dentro do malware, então isso poderia remeter ao pó do corpo lá do feedback que estava dentro do malware, quando ele se reconstituiu. Então, como era algo que o malware não absorveu que estava dentro dele, provavelmente ele acabou não percebendo que o condutóide, o DNA do feedback em si, estava dentro dele. Então isso poderia comprovar de certa forma a minha teoria. O Ben se perdoou, os Omnitix acabaram recolhendo todo aquele código genético do feedback morto e refizeram o feedback, já que uma das funções do Omnitix é trazer de volta toda uma espécie alienígena. Então ele pode ter consertado o DNA do feedback após o Ben ter se perdoado. E como a gente tá aqui no final do vídeo, eu tenho o costume de apresentar fanarts para vocês criada por fãs. Mas eu só encontrei essa fanart aí, galera, para representar a ligação que o feedback poderia representar do Ben, dele agora em Omniverse e dele criança. Realmente, essa fanart aí representa muito o que aconteceu naquele episódio, ambos ligados através de um alienígena. Mas enfim, galera, chegando ao final do canal, deixa um comentário aí. O que vocês acham dessa minha teoria para explicar para vocês como o DNA do feedback voltou para o Omnitix? Só vocês agora podem definir se faz sentido ou não. Realmente eu acredito fortemente nessa minha teoria, pois se o malware soubesse que o DNA do feedback estava dentro dele, eu acredito que nunca ele tentaria absorver o Ben para dentro de si, correndo o risco do Omnitix recuperar o DNA do feedback. Então acredito que o feedback e o malware ter sido desintegrados juntos, e quando o malware se reconstituiu, ele acabou colocando para dentro de si o DNA do feedback sem nem mesmo perceber. Mas ele sabia do código genético do Ben.
já que como o Feedback é um alien Full-Blau, ele não pode roubar a parcela do DNA genético do Bam de dentro do Feedback em si, devido a essa parte Full-Blau. Então eu acredito que ele acaba absorvendo a parte genética do Bam e não percebeu que o DNA do Feedback estava dentro dele. Enfim, essa é a minha teoria para vocês. Vocês decidem se faz sentido ou não. Então deixem as suas opiniões aí, porque realmente eu tô muito curioso agora. Mas enfim, galera, chegando ao final do canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like. Se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos aqui no canal. É isso, galera. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.